Aleluia, bom dia. A graça e a paz esteja com você nesta manhã, nesta quinta-feira, neste dia que o Senhor fez para nós. Amém? Você que já está aí me aguardando, seja bem-vindo. É claro que a palavra do Senhor vai falar ao seu coração neste dia. E eu quero então deixar para nós aqui o texto que está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22, e a palavra de Deus diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente é Filho de Deus. Quando você lê essa história, Mateus 14, do 22 ao 33, você tem aqui vários princípios que eu e você podemos aplicar na nossa vida. Mas eu quero deixar só um. Pedro, ele tinha acabado de ver Jesus, de compartilhar com Jesus a respeito dos milagres, Jesus estava curando todas as pessoas que iam até ele. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus começou a ensinar. Então Pedro estava ali com Cristo, vendo todas aquelas coisas maravilhosas, aqueles sinais e maravilhas que Jesus estava operando. Mas Jesus então orienta para que ele e os discípulos entrem no barco e vão. E, digamos assim, no momento mais escuro da noite, as ondas começam a ficarem agitadas, o mar começa os ventos começam a ficar contrários, digamos assim, e Jesus vai ter com eles, andando por sobre as águas. Quando Pedro e os discípulos viram a Jesus, eles ficaram com medo. E Jesus falou: Não temais. E falou com Pedro: Pode vir, anda por sobre as águas. E Pedro então foi. Mas quando Pedro começou a olhar o vento contrário, o que ele estava fazendo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele teve medo e começou a afundar. Mas aí o que ele falou? Salva-me, Jesus. Essa foi a expressão que ele deu. Está lá no versículo 30. Salva-me, Senhor. Ele clamou por salvação. E Jesus imediatamente o tirou dali. Assim somos eu e você. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos comunhão com Cristo, nós experimentamos do favor de Deus na nossa vida, nós vemos milagres, compartilhamos de milagres, mas existem momentos quando nós olhamos para a circunstância que está à nossa volta, nós temos medo. Isso não significa, apesar de Jesus ter repreendido a Pedro e falado que ele era um homem de pouca fé, isso não significa que nós não acreditamos, mas nós somos humanos e temos medo. E aí, quando nós olhamos para a situação que está diante de nós, nos dá medo. Aí nós começamos a duvidar de que Deus pode fazer. Porque é isso que acontece, Nós experimentamos os milagres, nós sabemos que Jesus tem o poder, mas dependendo da circunstância, nós temos medo. E quando nós temos medo, o que acontece? A nossa fé é abalada e nós deixamos de acreditar naquilo que o Senhor falou. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus para nós hoje é: façamos como Pedro.
clamamos: salva-me, Senhor, salva-me, Jesus, salva-me. É isso que eu e você temos que fazer quando nós estivermos diante dessa situação de medo, de dúvida, de angústia, de tristeza, de vontade de desistir, de achar que nós não vamos conseguir, de achar que isso não é para nós, de achar que nós não vamos dar conta. Somente abrir a nossa boca e falar: salva-me, Jesus, salva-me, Senhor. Porque Ele vai lá, vai segurar na nossa mão e vai nos colocar de volta no barco. Amém? Que você possa aí ter a sua fé renovada neste dia e clamar: salva-me, Senhor. Porque olha, acredite em mim, na hora, muitas vezes, da angústia, do desespero, nós fazemos muitas coisas. Nós choramos, nós reclamamos, nós trancamos no quarto, nós desligamos o telefone, nós não conversamos com ninguém, nós abrimos a nossa boca para proferir só o pessimismo, né? E muitas vezes nós nos esquecemos de fazer aquilo que realmente tem poder: clamar: salva-me, Senhor. Que esta possa ser a minha e a sua atitude nesta manhã, através da palavra do Senhor que foi liberada sobre nós. Amém? Então vamos orar por isso. Obrigado, Jesus, por este dia que o Senhor fez. Obrigada por mais uma manhã, por mais um dia de vida que nós temos para viver, e nós vamos viver na expectativa de que o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Em todo o tempo o Senhor está conosco, nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo. E nesta manhã nós queremos clamar: salva-nos, Senhor, salva-nos, independente da situação adversa que cada um esteja vivenciando. Nós cremos na Tua palavra e nós cremos que o Senhor tem o poder de nos salvar. Por isso nós clamamos, assim como Pedro clamou ali quando ele teve medo diante das circunstâncias e clamou: salva-me, Senhor. Nós clamamos nesta manhã: salva-me, Jesus, salva-me, Senhor, de toda e qualquer situação que porventura nós estejamos enfrentando, porque nós cremos que o Senhor tem o poder de nos salvar. Nós consagramos este dia nas Tuas mãos, declarando que ele será abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que o seu dia possa ser cheio de favor, unção e sabedoria. Um grande abraço para você, fica na paz e até amanhã às 6 horas, em nome de Jesus.